Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que os céus se abram sobre nós e que o favor divino seja liberado. Traga-nos paz, traga-nos alegria, traga-nos força, traga-nos saúde. Oramos, Pai, para que nossos projetos venham florescer. Oramos para que nossos planos estejam alinhados com o céu e com a vontade de Deus. Tira do nosso caminho tudo que não vem do Senhor, tudo que for atrapalho, tudo que for para mudar a nossa rota e nos tirar do nosso destino. Nos livra da inveja, Pai, nos livra da maldade, nos livra da língua má, nos livra dos inimigos. E nós declaramos, Pai, o que está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, cremos que estamos guardados pelo Senhor. Nossa casa está guardada pelo Senhor. Nenhum mal prosperará contra a nossa vida, nenhuma maldade prosperará contra o nosso caminho. Livra-nos do mal a nós e a todos da nossa casa. Jesus, a nossa confiança está em Ti. Tu és o rochedo da nossa salvação, Tu és aquele que nos protege, Tu és a nossa defesa, Tu és o nosso escudo e não temeremos mal algum. Senhor, cremos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Cremos, ó Deus, que nossos inimigos não prevalecerão, mas que por 7 caminhos baterão em retirada. E assim como Ezequias, ele se rendeu ao Senhor, ele reconheceu a necessidade, a dependência total dele em relação ao Senhor e a tudo aquilo que estava contra ele, mas que ele sabia que o Senhor era poderoso. Ele foi a Ti, ó Deus, sabendo que o Senhor iria livrá-lo, sabendo que o Senhor tinha o poder de mudar a sua história, de mudar o seu destino, e o Senhor o atendeu. O Senhor o atendeu, o Senhor levantou o profeta Isaías para liberar uma palavra sobre a vida dele. Pai, nós cremos na Tua palavra, que nenhum tipo de mal prevalecerá contra nós, não chegará nem nas nossas portas, o Senhor desviará antes de chegar a nós. Assim nós cremos. Eu quero declarar, Pai, que toda movimentação do inimigo contra essa pessoa não chegará nem na porta da casa dela. O Senhor irá dissuadir antes. O Senhor irá afastar antes, o Senhor vai quebrar agora completamente todo o cerco do inimigo, toda ação contrária, todo planejamento, tudo aquilo que se esgueira no caminho dessa pessoa. Eu oro agora, em nome de Jesus, sai do caminho dela, no nome de Jesus Cristo. Levantamos o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é o nome sobre todo nome. E aí invocamos o nome de Jesus Cristo agora. E você que está aí em oração junto comigo, invoque o nome de Jesus. A Bíblia diz que quem invoca o nome de Jesus será salvo. Invoque o nome de Jesus, diga: Jesus, Tu és o meu Deus. Tu és o Senhor da minha vida. Minha fé está em Ti. Minha confiança está toda posta em Ti. Minha casa pertence a Ti. Meu destino pertence a Ti. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Me entrego a Ti totalmente. Veja o livramento do Senhor. Veja o livramento do Senhor agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a tua carta, a carta que nós estamos consagrando a Deus. Amém? E vamos orar. Levanta ela para o alto agora. Senhor Jesus Cristo, consagramos a Ti a nossa carta, nossos pedidos de oração, nosso clamor. Senhor, cada pessoa que está levantando a sua carta agora para o alto, nós Te pedimos, Senhor, libera do Teu poder. Traga, Senhor, os recursos a ela. Traga, Senhor, a prosperidade, as portas abertas, a salvação da família dela, a transformação do filho, do marido, das pessoas próximas. Oramos, Pai, por aqueles que estão doentes fisicamente ou emocionalmente, para que sejam curados. Cremos que Jesus Cristo é a cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres. Nossa fé está em Jesus Cristo. Colocamos toda a nossa fé em Jesus Cristo e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos uma bênção especial em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga assim comigo: eu creio no poder de Deus. Glória a Deus.
Amém? Você crê no poder de Deus? Você crê? Eu creio no poder de Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha que tremendo, a Jéssica, ela escreveu assim para a gente: a paz do Senhor. Já te sigo há mais de 3 anos e só tenho bênçãos atrás de bênçãos. Gratidão por isso. Quero contar o meu testemunho do tão sonhado milagre, do propósito de oração da vida extraordinária. Um dos pedidos foi que eu fosse mãe mais uma vez, pois já estávamos há mais de 2 anos na expectativa. E no dia 30 de dezembro, eu descobri que meu milagre tinha chegado. Toda a honra e glória a Jesus Cristo. Estamos já com 3 meses e muito gratos por esse tão sonhado presente. Gratidão por cada ensinamento, pela tua dedicação a esse ministério. Louvo e oro pela tua família e pela tua vida. Gratidão. Que Deus te abençoe, Jéssica. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele cura, Ele opera milagres e a nossa fé está nele. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por isso, você que está aqui junto comigo, compartilhe essa oração. Veja quantas pessoas estão sendo abençoadas e você, inclusive, pode mandar o seu testemunho. Faz um áudio de 30 segundos a 1 minuto, tá? Um áudio curto, mas contando o teu testemunho para a gente. Manda para a minha equipe, certo? E a partir da semana que vem, 1 vez por semana ou 2, eu vou colocar um áudio aqui para vocês ouvirem da boca das pessoas o que Deus está fazendo aqui, os milagres que Deus está fazendo, tá? E tem muita coisa bonita que Jesus está fazendo aqui. Então, você pode entrar em contato com a minha equipe, lá no meu site tem nossos contatos. Você entra em contato, manda um áudio, certo? Um áudio curto, tem que ser curto, tá bom? E nós vamos aqui publicamente glorificar o nome de Jesus por essa bênção e por esse milagre, ok? Muito bem. Deixa eu compartilhar uma palavra ao teu coração agora, e se você puder, já compartilhe essa oração com 10 pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, grupos que você está, no mínimo para 10. Se puder mandar para mais, que Deus te abençoe muito mais. Sabemos que temos que ir até o último homem, amém? E vocês podem ter certeza disso, que nós estamos fazendo o nosso melhor para buscar almas, para cumprir o nosso propósito. Eu quero falar hoje sobre o som. Como assim o som? O som que Elias ouviu, o som da abundante chuva. Essa é uma palavra muito profética hoje, eu quero compartilhar. Está lá em 1 Reis 18:41 que diz: Então Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Ouço o som, olha só, olha o que Elias disse para o rei Acabe. Eu ouço o barulho de uma abundante chuva. O que eu acho interessante em Elias, eu estudei muito a vida de Elias e de Eliseu. São profetas assim na Bíblia que eu fiz um estudo profundo em cima deles. Inclusive comprei livros sobre a vida de Elias, sobre o manto, de Elias, sobre a vida de Eliseu, e a ousadia de Elias, a coragem dele sempre vai me impressionar, porque ele não estava diante, sabe, de um qualquer, ele estava diante do rei de uma nação, e ele disse: olha, eu já estou ouvindo aqui o barulho de uma abundante chuva. Ou seja, isso é uma coisa interessante, o céu estava limpo, a terra estava seca, e ele declarou não por aquilo que ele estava vendo, nem por aquilo que ele estava ouvindo no natural. Ele declarou por aquilo que ele estava ouvindo no espiritual. Então, isso me leva a crer, eu não vou entrar nesse tema, tá? Porque esse é um tema um pouco mais profundo dentro do profético, mas Elias ouviu algo espiritual. Ele ouviu algo espiritual. Ele não simplesmente declarou, uma palavra, olha, vai chover sobre a minha palavra. Não, ele ouviu. Porque antes das coisas acontecerem no natural, elas acontecem no espiritual. E Elias estava tão conectado com Deus, estava tão conectado no Espírito, que ele conseguiu ouvir no espiritual antes da chuva se tornar uma realidade natural e se tornar uma realidade física. E aqui vem alguns ensinos para nós. A abundância é ouvida antes de ser vista. Nas Escrituras, Deus muitas vezes anuncia a provisão
antes que ela se manifeste. Elias não disse eu vejo uma chuva, ele disse ouço chuva. E isso revela um princípio do reino. A fé ouve antes de aparecer. A fé acontece muito antes de aparecer, por aquilo que Deus revela, por aquilo que Deus mostra. Então você pode não estar vivendo algo na sua vida, mas você, pela fé, você crê que aquela visão que você recebeu da parte de Deus vai se cumprir. Porque isso é ouvir antes de acontecer, é ver antes de se realizar. Que tremendo essa palavra. Revelação precede a manifestação. Então, primeiro a revelação e depois a manifestação. Primeiro, Elias teve a revelação e depois houve a manifestação do Senhor. Houve a manifestação depois. Então, nós precisamos buscar a revelação. O que Deus está falando? O que Deus está dizendo que vai acontecer? Às vezes, Deus fala com você, até através de um sonho, e você acha assim, puxa, isso é coisa da minha cabeça, mas ali pode ter uma revelação. E se você não espera a revelação, você não vive a manifestação. Você tem que ter a revelação. E a fonte das revelações é Deus, é a sua palavra. Entenda, o Espírito percebe o que o natural ainda não alcançou. Então o espírito de Elias, ou seja, seu discernimento espiritual já estava compreendendo algo que estava acontecendo. Toda pessoa que é profética, ela vai ter um discernimento mais apurado sobre os tempos e sobre as estações. E ela vai entender, olha, esse é o tempo para isso agora. Agora, esse é o tempo para aquilo. O som precede a substância. Movimento significa que algo já mudou. Elias entendeu. Havia seca em todo o território de Israel, mas ele entendeu, a coisa está mudando, gente. A coisa está mudando. Elias entendeu e disse para o rei, disse, olha, eu estou ouvindo aqui um barulho de uma abundante chuva. E qual que era o problema do rei? Era a seca. A seca estava matando os animais. As pessoas estavam desesperadas, o rei não sabia mais o que fazer. E Elias disse, olha, o tempo está mudando. O tempo está mudando, eu estou vendo que as coisas estão mudando. Que tremendo isso. O profeta sentiu que as coisas estavam mudando antes delas mudarem de fato. A chuva não tinha caído, mas a atmosfera já tinha mudado. A atmosfera do Espírito já estava instalada naquela nação. Que Deus nos ajude a compreender quando as atmosferas mudam, quando os ambientes mudam. Inclusive hoje na live das 9 da manhã eu falei um pouco sobre isso. Eu falei sobre ambiente, eu falei sobre atmosfera e eu falei como as atmosferas elas podem mudar. Entenda, nas Escrituras Deus falou e a criação se formou. A criação, a Bíblia diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E várias vezes você vai ler na Bíblia. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, primeiro a palavra, para depois a manifestação. Primeiro o espiritual e depois a realidade. Trombetas soaram e os muros de Jericó caíram. Olha só, o espiritual primeiro. Primeiro no espiritual e depois no natural. Que tremendo isso. Trombetas soaram e os muros caíram. Primeiro aconteceu no espiritual, para depois acontecer no natural. Os gritos subiram e a vitória seguiu. A chuva começa como um som celestial e não com uma nuvem visível. Elias não tinha visto ainda uma pequena mão de um homem, uma nuvem como a pequena mão de um homem. Ele não tinha visto isso ainda. Ele primeiro ouviu o barulho da chuva. Primeiro ele ouviu, sabe, a movimentação espiritual, para depois entender do natural. A chuva seguiu um alinhamento
e uma rendição. O que tinha acontecido? Vamos entender, né, o que estava acontecendo naquele momento. Elias teve uma grande vitória sobre os profetas de Baal, o altar foi restaurado, certo? Houve um alinhamento e depois do alinhamento houve a mudança de atmosfera. Daí a gente começa a compreender uma coisa. Eu sei que essa palavra está sendo um pouquinho mais profunda hoje para vocês aqui, tá? Mas eu senti no meu espírito de compartilhar essa palavra com vocês hoje aqui. E a palavra é o seguinte: primeiro houve alinhamento, depois do alinhamento houve uma mudança de atmosfera. Houve uma mudança no mundo espiritual. Primeiro houve o alinhamento, ou seja, Elias derrotou os profetas de Baal, o altar foi reconstruído, Deus manifestou, o povo se voltou para Deus, e a atmosfera começou a mudar. E foi isso que Elias ouviu. Ele ouviu o som de uma abundante chuva. Por quê? Porque a atmosfera já era de solução para aquela crise, já era de solução para aquela seca. Isso nos ensina que o fogo, ele lida com pecado e com oposição. E a chuva, ela restaura a frutificação e a vida. Depois do confronto que Elias teve, veio a compensação. Eu quero declarar em nome de Jesus, depois desse confronto que você tem tido aí, dessas lutas que você tem tido, dessas perseguições que você tem tido, vem a compensação. Foi isso que nós falamos hoje na oração das 6 e 7 da manhã. Davi teve uma grande luta com Saul, não foi uma coisa fácil. A gente pensa assim que foi apenas um acusando o outro, mas não foi isso que aconteceu. Saul tentou matar Davi, Saul tentou destruir Davi. Então a crise foi muito mais séria do que nós imaginamos. É que a gente não estava na pele de Davi lá, mas ele teve que realmente, se segurar com Deus, senão ele ia morrer na mão daquele rei que estava totalmente assim desvirtuado. Ele estava fora da realidade, ele estava cegado pela raiva, ele estava cegado pela ira, né? E ele ia matar Davi se Deus não tivesse guardado a vida de Davi. É por isso que eu digo para você, esteja comigo sempre às 6 e 7 da manhã. Tem muita revelação de Deus que vem na oração da manhã. Tem muita coisa que Deus está fazendo na oração da manhã. E um detalhe, pela palavra eu já oro por aquela palavra, certo? Então eu tenho pedido para vocês estarem ao vivo comigo, nem que na oração aqui das 18 você assista depois do horário, mas assim, na oração da manhã, eu tenho chamado vocês para estarem comigo por causa do ambiente que nós estamos gerando através da intercessão. Às 6 e 7 da manhã tem muito intercessor que acorda junto comigo, gente que às vezes está num outro fuso horário de 4, 5 horas, eles acordam naquele horário para interceder junto comigo, para orar junto comigo. Então convido você a estar ao vivo comigo. E olha só, a abundância que Elias ouviu de chuva não estava falando de uma garoa, né? Não era uma neblininha que ia vir, um orvalho mais pesado, não. Era chuva mesmo, era chuva, ou seja, uma grande chuvarada. Isso foi transbordamento. Abundância nas Escrituras significa mais do que o suficiente, saturação, excesso além da sobrevivência. É Deus dizendo assim, olha, eu estou para enviar aí uma bênção, gente. Glória a Deus, você recebe essa palavra. Eu estou para enviar algo do céu que vai superar as expectativas de vocês. Vai superar, vocês vão ver muita chuva, vocês vão ver muita água. Eu vou rasgar os céus sobre vocês. Deus não acaba as secas cautelosamente, Ele acaba com elas decisivamente. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando Deus, olha que tremendo isso, quando Deus libera a bênção, Ele é decisivo. Ele é decisivo. Ele não entra para fazer mais ou menos, não. Ele entra resolvendo a parada, como diz um amigo meu. Deus entra resolvendo a parada. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus vai entrar resolvendo a parada aí na tua vida. Deus vai entrar resolvendo a parada, resolvendo a situação aí na tua vida em nome de Jesus. E vai ser algo abundante, vai ser um testemunho grande para a glória de Deus. Então,
sabe, não fique desanimado, não fique entristecido por causa dos diagnósticos que você está recebendo do médico. Confia no Senhor, a bênção vai ser grande, o milagre vai ser estrondoso, vai dar barulho aqui nessa terra. Levanta teu ânimo, porque teu Deus não é pequeno, teu Deus é grande. Podem dizer o que estão dizendo contra você, que não vai dar certo, que você vai quebrar, ou que, sabe, você não vai ter vitória sobre essa luta que você está no hospital, mas eu venho aqui lhe dizer em nome de Jesus, o nosso Deus é abundante, Ele não faz coisa pequena, Ele é decisivo, Ele entra para resolver a parada. Eu quero declarar em nome de Jesus, Deus está entrando aí para resolver a parada na tua vida, Deus está entrando aí para resolver essa situação, Deus está entrando aí para liberar o abundante, o extraordinário sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus não libera de conta-gota. Não, Deus, quando decide abençoar, Ele é decisivo. Ele vem com bênção, Ele vem com milagre, Ele vem com movimento, Ele não vem com uma coisa qualquer, Ele vem para resolver a coisa. Glória a Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários, Deus está entrando para resolver toda a situação. Escreve aí, Deus está entrando para resolver toda a situação em nome de Jesus. Ele vai resolver essa parada em nome de Jesus. Amém? A fé não revê a palavra baseada no atraso. A fé mantém um som até a nuvem aparecer. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Eu queria me aprofundar mais nessa palavra aqui, mas meu tempo aqui encerrou. Eu quero fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Quero te convidar também, domingo a Santa Ceia. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, igreja que eu congrego. Não estou à frente dessa igreja, mas congrego nessa igreja. E sirvo nessa igreja também, tá? Então, domingo, às 9 horas da manhã, estarei em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. E você que mora nos Estados Unidos e na Europa, eu quero te esperar na Escola de Profetas que nós teremos no exterior. Vá lá no meu site, veja as datas, veja o local certinho e eu te espero. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E você que não é meu aluno na Academia aqui no Global, vem se tornar nosso aluno, porque ali eu posso dizer que nós temos dedicado nosso tempo nessa academia. Tudo aquilo que Deus tem me ensinado, eu tenho compartilhado ali. Nós temos vários professores. Agora, não sei se já começou, vai começar um curso de teologia dentro da academia também. Temos módulos ali, muitos módulos, eventos ali dentro da academia. Eu creio que vai te abençoar muito. Vem ser nosso aluno, vamos caminhar juntos, tá? Lá no meu site você consegue fazer a tua inscrição para a academia aqui no Global. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir que você compartilhe essa oração com 10 pessoas aí. Manda aí para 10 pessoas, manda para 10 amigos, compartilha em nome de Jesus e ore por mim, tá? Ore por mim, amanhã eu vou estar fazendo mais gravações para televisão, certo? É desafiador. Eu tenho 5 minutos para orar, compartilhar a palavra, dar anúncio. Eu tenho que ser muito preciso. E peço que vocês orem por mim. Amém? Orem por mim. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livra-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Pega a tua carta aí e nós vamos apresentá-la diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Levanta a tua carta assim, em nome de Jesus Cristo, e vamos orar e vamos apresentar ao nosso Deus em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. O espiritual é incrível, né? Elias ouviu o barulho da chuva antes de vê-la. As coisas acontecem primeiro no espiritual.
E isso mostra a nossa origem. Amém? Que Deus nos formou do espiritual. É isso que eu creio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, libera do Teu poder sobre a vida dessa pessoa agora. E nós liberamos uma palavra, a palavra de abundância chegando até ela. Sim, em nome de Jesus, liberamos essa palavra, a provisão vai chegar, os recursos serão extraordinários, o Senhor liberará muito mais do que essa pessoa pensa, do que ela imagina. E nós cremos, ó Deus, que as respostas do Senhor que estão chegando a nós, que estão chegando à nossa casa, nos surpreenderão nossa casa, surpreenderão nossa família e viveremos o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Por isso liberamos uma palavra, a cura será total, a cura será completa, a salvação será de todos, todos dentro dessa casa terão uma experiência com Jesus Cristo. Apresentamos todos os pedidos de oração a Ti e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos uma bênção especial agora sobre cada vida. Pai, eu já ouço pela fé a vitória, os gritos de alegria, sim, os gritos de regozijo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus como aquele que vive dentro de nós, como aquele que nos dá vida, como aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Cremos em Jesus Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, Ele está fazendo uma grande obra, Ele está nos protegendo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sim, nós cremos em Jesus Cristo e apresentamos nossas cartas no altar de Deus agora e liberamos essa palavra, vai ser maior, vai ser melhor em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Declare eu creio aí nos comentários. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração, vá até o último homem, compartilhe amanhã 6 e 7 da manhã. Eu aguardo todos vocês. Vamos estar juntos em oração. Amanhã 6 e 7 da manhã, coloca o teu relógio para despertar aí. Eu vou te esperar 6 e 7 da manhã na oração. Em nome de Jesus, vem participar desse mover profético. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até mais em nome de Jesus. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que haverá mudança na tua vida, transformação no teu lar, porque o altar tem resposta. Entregamos tudo no altar de Deus, a nossa vida, a nossa família, projetos, sonhos, como está escrito, consagra ao Senhor teus planos e eles serão bem-sucedidos. Meu Deus, entregamos ao Senhor o nosso caminho e confiamos, ó Deus, nessa entrega, que entregando tudo a Ti, teremos resposta. No nome de Jesus, Pai, eu creio, respostas estão sendo dadas, respostas estão sendo liberadas, orações estão sendo respondidas. Meu Pai, toca com Teu poder na vida de cada um dos Teus filhos e filhas, em o nome de Jesus Cristo. Traga, Senhor, um romper, traga um destravar na vida de cada um dos Teus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Oramos para que haja cura divina. Todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, Jesus, toque-os agora. Toque-os, restaura, Senhor, o coração, o fígado, o rins, o pâncreas. Restaura, Senhor, as pernas, os braços, as costas. Oramos por uma cura total e completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Jesus, toque-os agora. Toque-os com o Teu favor, toque-os com o Teu poder. Que o laço do inimigo seja cortado, que a armadilha de Satanás seja desfeita. Oramos agora pedindo a proteção do Senhor e apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Colocamos no altar, Senhor, colocamos no altar todas as nossas petições. Apresentamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que está pendente na nossa vida, tudo aquilo que ainda não conseguimos resolver, dívidas que ainda não foram resolvidas, situações que não foram resolvidas, problemas que não conseguimos a resposta, colocamos no altar de Deus agora. E Te adoramos, Jesus. Nossa vida
tua. Tudo que temos pertence a Ti. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Entregamos a Ti completamente a nossa vida, sem reservas, e pedimos o Teu favor. Pedimos a bênção do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Libera do Teu poder, Pai, libera do Teu favor sobre cada pedido, sobre cada oração agora. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, seja muito bem-vindo. Estamos declarando aqui os Salmos 28 hoje. Amém? Cremos no poder de Deus, no que Deus está fazendo aqui através dessa oração. Olha esse testemunho aqui. Já vamos começar com um testemunho hoje para que você encha a sua vida de expectativa, de fome por Deus, porque Deus responde. Eu recebi esse testemunho da Silmara. Ela escreveu assim: minha mãe Silvana vem há muito tempo me cobrando para enviar o testemunho das orações dela. Deus te abençoe, Silvana. Ela participa todas as manhãs das orações e fez um propósito para que a minha cunhada conseguisse engravidar. Os exames constataram certa esterilidade, mas a minha mãe permaneceu firme nas orações e hoje ela tem nos braços a netinha, que já está com 30 dias. Finalmente, meu irmão conseguiu ser pai. Deus não tarda, Ele cumpre no momento certo. Deus abençoe sempre a sua vida. Que testemunho bonito, Silmara e Silvana. Deus faz muito além do que pedimos, muito além do que pensamos. Eu quero dizer a você que está participando aqui nessas orações, não coloque limites para o agir de Deus. Se Deus fez na vida dessa família, Deus pode fazer também na tua vida. Coloque a tua fé em Jesus Cristo. Eu nunca entrei aqui e disse para vocês, olha, confiem na minha oração. Não, confiem em Deus, confiem em Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo. Amém? Confie no poder de Jesus Cristo. Pega essa oração agora e manda para 10 pessoas. Tem alguém próximo de você que está precisando dessa oração hoje. Seja usado por Deus e manda essa oração para amigos, para parentes, compartilha nas tuas redes sociais, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos declarando os Salmos 28, é isso que eu vou fazer agora. E se você puder deixar a tua curtida aqui nesse vídeo, deixa a tua curtida para que o YouTube mande para mais pessoas. E se tem alguém aí que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Diz assim o Salmos 28, a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda que calando-te a meu respeito, eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamo, quando levanto as minhas mãos para o teu santo templo. Não me arrastes juntamente com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus feitos. Dá-lhes conforme o que fizeram as suas mãos, retribui-lhes o que eles merecem, porquanto eles não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito. Ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza, salvadora para o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Nós estamos meditando no Salmos 28 e eu quero declarar o verso 3 aqui para você que diz assim, porque Davi fez um pedido muito sério a Deus: não me arraste com os ímpios. Não me arraste com os ímpios. Em outras palavras, Davi estava dizendo: não me coloque no meio dos ímpios. E sabe por quê? Porque Davi sabia que o destino dele poderia se comprometer se ele estivesse com as pessoas erradas. Davi estava dizendo: Senhor, não permita que o destino deles seja o meu destino. Existem pessoas que falam paz, mas têm maldade no coração. E se você estiver conectado com essas pessoas, a consequência da desobediência delas pode tocar em você, mesmo que você não tenha culpa.
Olha para Jonas, os marinheiros que estavam lá em alto mar, eles não tinham culpa. Eles não tinham culpa da desobediência de Jonas, mas entraram na mesma panela de pressão. Por quê? Porque abrigaram alguém que estava fugindo de Deus. Então, nem todo sorriso é amizade, nem toda palavra bonita vem de um coração puro. E Davi pede a Deus discernimento espiritual. E é o que eu e você precisamos pedir também. Tem coisas, gente, tem coisas que não é pra gente. Você pode, investir tempo em um relacionamento, em uma amizade, tentando ajudar, tentando cooperar com aquela pessoa. Mas é como se você estivesse conectado em um dreno. Porque aquela pessoa está sempre sugando, sempre que pode tira dinheiro de você, sempre que pode se aproveita de você, sempre que pode está sempre, desgastando você com os problemas dela. E você está lá, só auxilia, só ajuda, porque você tem um bom coração, mas você não sabe o que está por trás dessa pessoa. Você sabe que eu me entristeci já na minha vida muito com algumas pessoas que fiz de tudo por elas e depois falaram mal de mim. Isso acontece não só comigo, isso acontece com qualquer um de nós aqui. É por isso que a gente tem que ter cuidado com quem que a gente se conecta. Algumas pessoas são perigosas, elas são disfarçadas de gente pacífica, mas o coração delas não está conosco. O coração delas está esperando um momento de te prejudicar, um momento, de ser ingrato com você, ou de alguma maneira, atacar você, e você tem que ter o discernimento espiritual. Deus dá discernimento espiritual para quem pede, para quem busca, para quem, procura até mesmo começar a conhecer as pessoas. Você tem que ter isso na sua vida. O discernimento espiritual vai te livrar de muito problema, vai te guardar de muita coisa errada. Outra coisa que eu vejo aqui nessa passagem, está lá no verso 6. Olha o que Davi disse: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Deus responde à oração do justo. No meio do salmo, você vê que a conversa de Davi muda, a atmosfera muda, a fé de Davi desperta, porque ele começa, falando dos inimigos, ele começa falando em livramento de Deus, em discernimento espiritual, mas de repente ele começa mudando a oração, ele começa clamando e depois ele termina agradecendo. A fé agradece antes do milagre acontecer. Você tem que começar já a agradecer. Senhor, eu agradeço pela salvação de todos da minha casa. Senhor, eu agradeço porque os meus negócios vão dar certo essa semana. Eu agradeço ao Senhor pela minha família. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor já está operando em meu favor. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque Ele está operando antes do milagre acontecer, antes da bênção materializar. Aprenda a agradecer. Levante um altar de agradecimento, um altar de adoração. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que esse ensino se torne prático. Agradeça a Deus aí pelo milagre. Agradeça pelo milagre de engravidar, você que está buscando aqui para engravidar. Agradeça pelo milagre do negócio. Diga assim: obrigado, Jesus, porque eu sei que esse negócio vai acontecer. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos declarar: Senhor, eu agradeço em nome de Jesus que os negócios que eu estou aguardando, que estão pendentes, vão acontecer ainda este mês, em nome de Jesus Cristo. Você que tem negócios pendentes aí, já começa a agradecer pela grande venda que você vai ter, começa a agradecer porque Deus vai enviar alguém com recurso financeiro para pagar à vista isso. Amém? Começa a agradecer já pelas bênçãos, agradece, que você vai fazer os exames e que os teus exames vão dar todos bons. Agradece pela tua saúde, agradece pela vida do teu filho que está tentando entrar numa empresa, um emprego novo, já agradece pela bênção. Comece a agradecer, libere essas orações no mundo espiritual, levante esse altar de agradecimento a Deus. Eu entendo que quem confia em Deus celebra
antes da resposta chegar. A resposta não chegou, mas você já está agradecendo. Senhor, eu agradeço, porque o Senhor vai trazer as respostas que eu preciso. Comece a agradecer, comece a celebrar em nome de Jesus Cristo. Celebre, agradeça. Um outro detalhe, está lá no verso 7 do Salmos 28. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração. Davi revela 3 verdades aqui nesse texto. Deus é força, quando você não aguenta mais, pode pedir a Deus aí, pede força. Deus é escudo, quando o inimigo ataca. E Deus é alegria, quando a vitória chega. Quem confia no Senhor nosso Deus não depende da sua força, depende de Deus. Senhor, eu estou aqui e só o Senhor para fazer isso aqui dar certo. Ou seja, você pode até saber fazer alguma coisa, você pode até saber como as coisas funcionam, mas isso é se colocar em dependência total de Deus. Eu entendo aqui nesse texto, quando Davi declara: o Senhor é a minha força, o meu escudo e nele confiou meu coração, que Davi estava dizendo assim: Senhor, eu sei que eu tenho habilidades, eu sei que o Senhor me tornou um guerreiro, eu sei que eu sou adestrado para a batalha, eu sei, o Senhor me capacitou, eu tenho muita experiência, eu tenho um currículo muito vasto, mas Senhor, Tu és a minha força. Tu és a minha força, eu não confio em mim mesmo, eu confio no Senhor. É isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Apesar, sabe, de quão bom e de quantas habilidades nós temos que confiar no Senhor. Declare junto comigo: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Amém? Você pode, sabe, ter um exército trabalhando para você. Não é esse exército que vai te proteger. Quem vai te proteger é o Senhor. Por isso que Davi declara: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Em Ti está o meu coração. Eu confio em Ti. Glória a Deus. Faça isso. Faça disso uma oração diária. Declare: o Senhor é a minha força. Vamos declarar juntos: o Senhor é a minha força e o meu escudo. O Senhor é a minha força e o Senhor é meu escudo. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora orar junto com você. Amém? E quero lhe convidar, nós estamos nas últimas vagas para a nossa Escola de Profetas presencial, que teremos agora em maio em São Paulo, certo? É a última Escola de Profetas que eu terei esse ano presencial aqui no Brasil, certo? O ano que vem a Deus pertence, certo? Mas este ano é a última escola presencial que eu terei esse ano. Online é outra coisa, certo? Mas presencial é a última desse ano. E depois eu vou ter uma nos Estados Unidos em julho e também em outubro na Espanha. E se você quer mais informações, entre em contato com a minha equipe. Vai lá no meu site www.vinicius17.com.br e lá você chama a minha equipe. Lá você pega o telefone, entra em contato, reserva já a sua vaga. De repente você tem um sonho de participar de uma escola de profetas, de estar num ambiente profético, num ambiente onde, sabe, Deus fala, onde você pode ouvir a Deus. Vem estar com a gente, chama o nosso pessoal, ok? E esse aqui é meu novo livro, Café com Jesus. Ele é um devocional. Esse livro aqui tem 365 orações, uma para cada dia. Você pode fazer mais de um devocional por dia. E esse aqui é o Café com Jesus 2. Olha só, você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. Um detalhe, se você adquirir mais de um desse meu último livro aqui, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Para você que vai evangelizar a tua família, que vai dar para os teus clientes, que vai dar para os teus vizinhos esse livro, certo? Eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Já estamos fazendo, na verdade, né? Estamos fazendo isso. Já enviamos muitos livros e estamos enviando toda semana. Ok? Muito bem, eu quero orar agora com você. Quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo e se você puder compartilhar com 10 pessoas, faça isso. Compartilha nas tuas redes sociais, manda para uma amiga sua. Tem alguém perto de você que precisa dessa oração hoje. Amém? Eu quero liberar uma palavra. Deus vai te surpreender com força e com defesa. Amém? Você vai se surpreender. Você vai se surpreender com a agir de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, apresentamos diante de Ti agora tudo que está pendente, tudo aquilo que precisa de uma resposta, tudo aquilo que precisa de uma solução, tudo aquilo que precisa de uma mudança. Senhor, intervém na vida dessa pessoa, com graça, com favor, com poder.
no nome de Jesus. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Nós apresentamos a ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração, tudo aquilo, Senhor, que está pendente, tudo aquilo que precisa, Senhor, de uma intervenção, precisa de um milagre, daquilo, Senhor, que precisa andar, nós colocamos nas tuas mãos e desde já agradecemos pelo milagre, agradecemos pela resposta, agradecemos porque a venda acontecerá, agradecemos porque a porta se abrirá, agradecemos porque a solução surgirá, no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim nós oramos e declaramos. Também oro, Senhor, em favor de cada pessoa que está doente, e que o Senhor leve embora toda a depressão, todo o câncer, leve embora, Senhor, toda a dor, todo o problema de saúde, todo o desequilíbrio que essa pessoa está sofrendo no seu corpo, todo ataque ao sangue dela, as plaquetas. Eu oro pela cura dela, no nome de Jesus. Jesus Cristo cura. E eu declaro saúde sobre você. Oro por essa mulher que não pode engravidar e declaro saúde sobre ti. Que o milagre de Deus toque teu corpo físico e que você seja restaurada. E nós te pedimos, ó Deus, dá-nos força. Dá-nos força, Senhor, dá-nos força, capacita-nos, ó Deus. Envia a tua sabedoria sobre nós, a tua unção, o teu favor. Nós desejamos mais o Senhor, por mais que estejamos trabalhando certo, por mais que sejamos organizados, por mais que tenhamos capacidade. Senhor, a nossa confiança está em ti. Jesus, cremos em ti, cremos no teu poder, cremos na ação do teu Espírito Santo. Senhor, e eu te dou graças, porque o Senhor é sustentador da nossa casa. Traga providência, Pai, providência financeira, providência em oportunidades, providência, Pai, com relacionamentos, com boas conexões. No nome de Jesus pedimos uma bênção, pedimos um milagre sobre essa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa palavra, receba essa oração, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Amanhã, 6 e 7 da manhã, estaremos ao vivo aqui, viu? Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos agora em nome de Jesus, para que Deus abra caminhos para a tua vida, para os teus projetos e para os teus sonhos. E você que está num beco sem saída, que está numa situação difícil ou que está em dívidas, nós oramos em nome de Jesus para que Deus te abra um caminho para você sair disso. Em nome de Jesus nós oramos para que o Deus que abre caminhos, abra caminhos para a tua vida. Em nome de Jesus. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. E nós dizemos ao câncer, à alergia, a infecções, inflamações, dores, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Também paralisamos agora todo tipo de opressão espiritual, de peso nessa casa, nesse ambiente que essa pessoa trabalha, que isso renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Como está escrito em Lucas 10:19, Senhor, eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Que seja quebrado agora todo o poder do inferno, toda a influência do mal, no nome de Jesus. Oramos também por pessoas que têm dificuldades para dormir, que sofrem com insônia, que a paz de Jesus entre no teu coração, que toda insônia renda-se a Jesus Cristo, que toda perturbação neste lar, tudo aquilo que traz briga, tudo aquilo que traz confusão, tudo aquilo que traz desacerto, em nome de Jesus, saia dessa casa, saia deste ambiente. E oramos, Pai, para que o Senhor abençoe o casamento, abençoe os filhos, abençoe as finanças, abençoe os projetos, os negócios, em nome de Jesus. Oramos consagrando essa noite ao Senhor e pedindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nas nossas vidas. Também oro, Senhor, para que o Senhor fortaleça cada intercessor, que o Senhor fortaleça cada intercessora que está aqui hoje, em nome de Jesus Cristo.
visita essa pessoa, Pai, e derrama da Tua graça sobre ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Por esses dias, Deus te dará ideias novas, Deus te dará inspiração, Deus colocará no teu coração um desejo de alcançar coisas maiores, de viver o extraordinário, e isso fará você se mover muito além do que você tem se movido, em nome de Jesus. Então eu creio, Deus está abrindo caminhos aqui. Amém? Deus está abrindo caminhos, Deus está trazendo ideias novas, Deus está trazendo projetos novos, coisas novas estão chegando aí no teu caminho, em nome de Jesus. Você crê? Escreve aqui, Deus está abrindo caminhos na minha vida. Glória a Deus. Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Olha o que Deus está fazendo aqui através das orações. Eu recebi o testemunho da Daniela e ela escreveu assim: no mês de abril eu recebi um diagnóstico e teria que fazer tratamento para conseguir engravidar. Minha prima me enviou seus vídeos e eu fiz o último voto de Ana, pedindo para que Deus fizesse a vontade dele na minha vida. Hoje, no mês 6, recebi o meu positivo. Estou grávida para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Também recebi o testemunho da Maria do Carmo. Ela escreveu assim: há mais de 2 anos acompanho todas as lives e faço os propósitos. Muitas coisas mudaram na minha vida depois que aprendi a ouvir a voz de Deus. Moro em Rio Branco, no estado do Acre, e aqui as orações começam às 4 da manhã devido à diferença de horário. No 19º dia do voto de Ana, eu recebi o meu milagre, a cura de doenças no estômago e no intestino, das quais sofri há mais de 36 anos, com crises horríveis. Minha alimentação era muito limitada, mas hoje, para a glória de Deus, como de tudo. Jesus Cristo cura. Glória a Deus, glória a Deus. Também recebi o testemunho da Bárbara. Venho agradecer pela bênção de Deus recebida logo após o propósito do voto de Ana. Olha só, olha o tanto de testemunho que está chegando do propósito do voto de Ana. E ela escreveu aqui: meu marido trabalha há 3 anos em um projeto próprio sem remuneração. Após o propósito, ele já recebeu 2 contratos, com previsão de começar a receber os pagamentos no próximo mês. Obrigado por compartilhar e incentivar a fé de tantas pessoas. Glória a Deus. Receba agora essa declaração do Salmo 91 sobre a tua vida e sobre a tua casa. Antes de eu ministrar a palavra, receba essa declaração do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Eu quero hoje trazer uma palavra para a tua vida, que eu sei que vai ser muito significativa para você. Por isso, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, tá? Isso ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas. E compartilhe essa oração com 10 pessoas. A bênção não pode parar em mim. Eu tenho que passar ela à frente para que eu seja mais abençoado. Então passe à frente essa oração. Manda nos grupos, manda para familiares, para colegas de trabalho. Compartilhe. Abençoe a vida de alguém próximo de você. Hoje vai ser abençoado. Você vai ser esse canal de bênção. Amém? Você vai ser esse canal de bênção. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre perseverança.
persevere até o céu responder. O que menos vemos hoje é perseverança. As pessoas desistem fácil. Mal começam e não conseguem terminar. E sabe por quê? Porque foi colocado em nós um sistema de crença que se está difícil, desiste, que não é para você. Mas nem sempre algumas coisas, por serem mais difíceis, por serem mais batalhadas, que essas coisas não são de Deus para a nossa vida. Você tem que aprender a perseverar na vida, a perseverar na oração, até o céu responder. Não é fácil entrar em alguns jejuns buscando resposta. A maioria das pessoas quebra o jejum. A maioria das pessoas entra num propósito e não consegue ir até o fim naquele propósito. E por que isso acontece? Porque dentro delas, elas estão acostumadas a deixar coisas inacabadas. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o alfa e o ômega. Jesus é o alfa e o ômega, ou seja, Ele é o princípio e o fim. A Bíblia diz que em 6 dias, Deus criou os céus, a terra e o homem, e no 7º dia Ele descansou. Por que a Bíblia fala de um tempo exato das coisas? Porque Deus, Ele começa a criação e Ele termina a criação. Tudo que Deus faz, Ele começa e termina. Às vezes, por nós vermos dificuldade em nosso caminho, nós não perseveramos. Mas eu quero ensinar para você que Jesus perseverou. Jesus perseverou. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia nos fala da tentação de Jesus. Na tentação de Jesus no deserto. E o deserto, ele não veio para destruir Jesus, ele veio para revelar quem Jesus era. Exatamente. Foi ali no deserto que a Bíblia diz que o tentador se aproximou. O tentador se aproximou e Jesus resistiu a ele, venceu a ele para começar o seu ministério. Há pessoas que não conseguem interpretar o deserto. Elas pensam que no deserto tem que desistir. O deserto não é lugar para desistir, o deserto é lugar para você perseverar. Enquanto não tenho a resposta, enquanto não vejo as coisas dando lucro, enquanto não vejo o mar se abrir, eu estou ali. Eu estou ali perseverando, estou crendo na salvação, estou crendo que Deus vai agir, estou crendo que algo bom vai acontecer, eu preciso perseverar. Jesus foi batizado no capítulo 3 de Mateus. A Bíblia diz que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como pomba e se ouviu uma voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Só que logo depois disso, Jesus, ele não foi levado para o palco, ele não foi levado para as multidões, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E por que a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto? Para ser tentado pelo diabo. Isso nos ensina uma coisa muito poderosa aqui, que antes de algumas liberações existe um processo. Antes de certos ministérios existe um deserto. Antes de algumas portas se abrirem, Deus permite até que a nossa identidade seja testada. É por isso que a palavra para você hoje é persevere. Tá difícil? Persevera. Tá com vontade de desistir? Persevera. Quer fechar as portas desse negócio? Persevera. Tá querendo largar esse casamento? Persevera. Não desiste. Não desiste. O deserto não nega a presença de Deus. Em Mateus capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele não foi levado para o deserto porque estava fora da vontade de Deus. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Isso significa que nem todo deserto que a gente passa significa que estamos sendo abandonados por Deus, ou pecamos contra Deus, ou Deus quer nos dar uma lição nos levando para o deserto. Muitas vezes Deus quer nos levar para o deserto para se revelar a nós.
Deus quer nos levar ao deserto para vencermos coisas que na terra que mana leite e mel, nós talvez não daríamos a resposta necessária. Por isso, o deserto não prova que Deus te deixou. Às vezes prova que Deus, Ele está na verdade te preparando. E foi isso que aconteceu com Jesus. O deserto foi um lugar de preparação. Jesus já tinha 30 anos de idade quando estava no deserto. Ele já tinha aprendido muito, mas não como no deserto. Aqueles 40 dias no deserto fizeram Jesus se preparar para aquilo que ele iria enfrentar. Jesus, por 3 anos e meio, foi incansável, cumprindo o seu propósito, até morrer na cruz por mim e por você. Mas o deserto teve um papel importantíssimo na vida de Jesus. O deserto o preparou, assim como o deserto me prepara a mim e prepara você para aquilo que muitas vezes Deus está querendo e está reservando para a nossa vida. O inimigo sempre vai tentar atacar a sua identidade. Em Mateus capítulo 4, verso 3, olha o que o diabo disse para Jesus: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Observe a primeira palavra, se és. Se és. Satanás tentou colocar dúvida exatamente onde Deus havia colocado uma confirmação. Pouquinho tempo atrás, Jesus, lá sendo batizado por João, ouviu uma voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. E agora estava vindo uma outra voz, uma voz dizendo assim: se és o Filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, é isso que o diabo vai tentar. Ele muitas vezes vai vir para tentar mexer na tua identidade. Será que você é filho mesmo? Será que você está salvo? Será que Deus está contigo? Será que você vai vencer? Ele vai tentar semear dúvida no seu coração. Ele vai tentar mexer na sua identidade. Até quando você pecar, o diabo vai vir de mansinho e ele vai dizer assim: será que Deus não te reprovou? Será que tem esperança ainda para você? Será que Deus ainda te quer no ministério? Será que Deus ainda tem um grande propósito na tua vida? Você pecou. Você pecou. Isso significa que você não é escolhido para isso. O inimigo sempre vai tentar lançar a acusação, vai tentar nos condenar, mas a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, o inimigo sempre tenta questionar aquilo que Deus já declarou. Eu me lembro que isso aconteceu muito comigo. Sabe, eu vivi muitos anos no deserto. Então, veio vários momentos onde eu me questionei se eu tinha realmente propósito, se Deus tinha realmente um chamado na minha vida. Porque, sabe, eu vivia algumas coisas na minha vida que aparentemente mostravam, sabe, que eu não tinha chamado. E me veio várias vezes a vontade de desistir, de sair daquilo que Deus tinha para a minha vida, porque eu não via nada acontecer. Eu não via as coisas melhorar. Na verdade, eu via uma repetição de padrões na minha vida. Sempre na dificuldade, sempre com as coisas demorando muito para chegar até mim. E isso me fazia muito mal, porque vinha muitas vezes esse si. O inimigo, ele sempre vai tentar mexer na sua identidade, dizer que você não é chamado, dizer que, sabe, esse sonho todo que você tem de crescer, de prosperar, que isso nunca vai acontecer com você. Ele vai tentar minar a sua confiança em Deus, a sua confiança no propósito de Deus, a sua confiança até na profecia que você recebeu. Ele diz: se Deus estivesse com você, você não estaria passando por isso. Se você fosse realmente amado por esse Deus, você não estaria aí nessa amargura, nessa dificuldade que você está. O diabo colocou um si, onde Deus já colocou uma certeza. O Senhor tinha dito: este é meu filho amado.
E o diabo vem com uma conversa dizendo: se você é o Filho de Deus. Você está entendendo? Essa é a obra do inimigo. A obra do inimigo é fazer você duvidar da promessa, é fazer você duvidar do que Deus disse. É por isso que aqueles dias de melancolia, sabe aqueles dias de tristeza que vem? Você tem que cuidar muito esses dias, para você não murmurar contra Deus. Você tem que cuidar muito esses dias de melancolia, para você não retroceder, para você não fazer as suas malas e ir embora do lugar que Deus disse que tem promessa na tua vida. Você tem que cuidar esses dias de melancolia, esses dias que lhe bate aquela depressão, aquela tristeza profunda, para que o inimigo não use isso como um meio de tirar você do propósito, de tirar você do destino que Deus tem para a sua vida. Por isso, entenda uma coisa: toda fome pode virar uma brecha. Você diz assim: como assim toda fome pode virar uma brecha? Depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E o inimigo apareceu justamente no lugar da necessidade. Ele disse: transforma essas pedras em pães, come, homem. Foi isso que o diabo disse. Sabe por quê? Porque o diabo sabia a fome de Jesus. Ele sabia que depois de 40 dias, Jesus estava faminto. Então ele diz assim: facilita as coisas. Facilita. Às vezes nós estamos com fome também, mas às vezes não é fome de pão, é fome de atenção, é fome de aprovação, é fome de amor, é fome de ter um pouco de reconhecimento, é fome de resultado rápido. O pecado nem sempre começa na rebeldia. Às vezes, ele começa com uma fome não discernida. E aí muitos saem da direção de Deus. Porque saem muitas vezes da direção de Deus porque estão com fome de algo, querem um reconhecimento, eles querem, sabe, um resultado rápido, eles querem que os negócios aconteçam de uma vez, mas às vezes não é no seu tempo. Deus está trabalhando em você. Você não está preparado para viver algumas coisas. É que a gente sempre vai achar que está preparado. A bem da verdade, a gente sempre vai achar que já está preparado, que estamos prontos e que, sabe, ninguém mais pode segurar aquilo que é nosso. Jesus não negou a fome, ele apenas se recusou a ser governado por ela. Você não pode ser governado por uma fome, você não pode ser governado pela aprovação. É maravilhoso quando alguém me elogia, mas não é muito agradável quando alguém me critica. Só que eu aprendi que o elogio e a crítica têm que valerem a mesma coisa para mim. Porque se eles não valerem a mesma coisa, eu vou acabar sendo governado por sentimentos que vão me arrastar para fora do propósito. Então, Jesus respondeu para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo: diabo, eu vou dizer uma coisa para você. O que me alimenta é o que Deus disse. O que me alimenta, o que me segura é a promessa de Deus. É o que está escrito na palavra. Que Deus é o meu sustentador, que Deus é a minha rocha. O que me sustenta é aquela palavra profética que eu recebi. Então, eu não vou ceder a essa fome. Eu vou me manter firme à palavra de Deus, ao que Deus me disse. Não importa os ventos contrários, não importa quantos inimigos, não importa se tem um exército ao meu redor, eu vou me manter firme em Deus. Aleluia! Eu vou me manter firme em Deus. A fome vai revelar onde você está vulnerável, mas a palavra vai revelar o que está sustentando você. Por isso, segura a palavra. Escreve aqui nos comentários: vou segurar a palavra em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Glória a Deus por essa palavra. Eu quero agora orar pela tua vida. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. Eu espero que você adquira esse livro. Vai lhe ajudar muito a mudar a sua mentalidade, a vencer aqueles pensamentos tóxicos, mal cheirosos, aqueles pensamentos negativos. Eu creio que esse livro aqui vai te abençoar muito. E se você adquirir mais de um, para dar de presente, para passar a bênção para frente, eu vou fazer uma dedicatória especial para você.
certo? Está lá no nosso site, deixa eu colocar aqui o site para você, e daí você pode pedir ali pelo nosso site www.vinicius07.com.br, ok? E mais, eu quero agradecer a todos vocês que têm orado pelo nosso programa de televisão aos sábados na Rede TV. Muita gente está sendo alcançada, que Deus te abençoe. E se você quiser apoiar o nosso canal, gratidão. Vá até esse site e ali você pode nos apoiar. Que Deus te abençoe imensamente. Mais uma vez, gratidão pela sua vida. Amém? Eu quero orar por você, quero te abençoar. Estarei em Americana na quinta-feira, certo? Estarei em Americana na quinta-feira, junto com o pastor Mirko Levac. Vai ser incrível, vai ser algo sensacional. Quinta-feira em Americana e domingo estarei ministrando em Alphaville. E se você mora nos Estados Unidos, julho estarei aí. Se você quiser participar da nossa Escola de Profetas, vá até o nosso site, esse site que está aqui, e ali faça a tua inscrição da tua família. Vai valer muito a pena você estar com a gente. Você vai ver, sempre acontece algo que impacta na Escola de Profetas. Cada escola é diferente uma da outra, mas o objetivo da escola é ouvir a Deus. E em agosto eu estarei em Belém, certo? E nós temos algumas vagas ainda, conseguimos alguns lugares com hotel, e se você quiser participar conosco, vai ser uma grande bênção. Está lá no nosso site, na parte eventos. Ali você pode fazer a tua inscrição e participar junto com a tua família, ok? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, nós queremos ter fome apenas pela presença de Deus. Nós não queremos, ó Deus, ceder ao inimigo, ter fome de aprovação, ter fome de honra ou ter fome de qualquer outra coisa, ó Deus. Nós queremos ter fome apenas da Tua presença. Não queremos permitir que o inimigo ele governe a nossa vida, que a voz dele governe a nossa vida. A única coisa que queremos que governe a nossa vida é a Tua palavra, é a Tua voz, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, governa a nossa vida, dirige nossos passos e que o Senhor possa conduzir a nossa vida segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que haja uma intervenção agora na vida dessa pessoa. Intervenha na vida dela, Pai, na sua casa, na sua família e nos seus negócios. Eu oro em o nome de Jesus e eu peço, Senhor, toca com Teu poder na vida dessa pessoa. Toca com Teu poder na casa dela, na família dela, nos projetos dela, nos sonhos dela. Toca com Teu poder, Senhor. Visita a vida dela, visita a sua casa, visita a sua família. A minha oração, ó Deus, é para que o Senhor abra caminhos agora na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Abra caminhos no financeiro, abra caminhos, Pai, no casamento. Abra caminhos, ó Deus, na vida dos filhos. Abra caminhos nos projetos dessa pessoa, nos seus sonhos. Em o nome de Jesus. Senhor, abra caminhos para essa pessoa sair das dívidas. Abra caminhos para ela sair, Senhor, dessa procrastinação. Abra caminhos para ela sair desse estresse. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga vida, que o Senhor transforme em realidades. Eu oro também por curas de todo tipo. Oramos, Jesus, agora pela saúde de cada pessoa e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Senhor, tira toda angústia, todo aperto no peito, tudo aquilo que perturba e coloca paz, coloca alegria, coloca o gozo na alma que somente Jesus Cristo dá. A nossa fé está em Jesus. Sim, cremos em Jesus, que a luz de Jesus agora entre nessa casa, que a luz de Jesus entre agora nesse quarto de hospital, que a luz de Jesus entre nesse lugar que essa pessoa está, essa pessoa que está estressada, essa pessoa que está cabisbaixa, que está desanimada, que a luz de Jesus toque na vida dela, Senhor, que a Tua santa presença venha sobre Teus filhos e filhas agora. Que este lugar seja visitado pela glória de Deus, que a glória de Deus entre nos quartos, que a glória de Deus entre na sala, que a glória de Deus entre dentro desse escritório, e aonde houver uma influência maligna, nós damos uma ordem: sai, no nome de Jesus Cristo. Escuta aqui, Satanás, acabou para você. Pega tudo aquilo que você tem enviado e feito neste lugar e saia em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor repouse sobre ti. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas e amanhã, 6 da manhã, eu aguardo vocês aqui. Persevere, meu irmão.
esse deserto vai acabar. Amém? Persevere. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.